Fala mestra, tudo tranquilo? Vamos agora à solução das questões sobre ondulatória e acústica que caíram no Enem de 2013 até 2018. Fica à vontade para navegar nas questões, olhando para o númerozinho que está em cima da minha cabeça aqui, para achar aquela questão que tu ficou em dúvida. Tudo tranquilo? Vamos então à leitura da questão de número 1. O princípio básico de produção de imagens em equipamentos de ultrassonografia é a produção de ecos. O princípio pulso-eco refere-se à emissão de um pulso curto de ultrassom que atravessa os tecidos do corpo. No processo de interação entre o som e os órgãos ou tecidos, uma das grandezas relevantes é a impedância acústica, relacionada à resistência do meio à passagem do som, definida pelo uso da densidade Rho do material pela velocidade v do som nesse meio. Quanto maior a diferença de impedância acústica entre duas estruturas, maior será a intensidade de reflexão do pulso e mais facilmente será possível diferenciá-las. Olha o que ele te disse aqui, mestre e mestra. Ó. Quanto maior a diferença de impedância acústica entre duas estruturas, maior será a intensidade de reflexão do pulso. Isso significa que quanto maior a diferença de impedância, que tem a ver com a resistência do meio à passagem do som e da velocidade, né, desse material, da velocidade do som nesse material, mais energia vai ser refletida. E ele ainda te diz que mais facilmente será possível diferenciá-las. Então é mais difícil diferenciar quando reflete mais, claro. Quando refletir bastante, quer dizer que as substâncias são bem diferentes, então dá para diferenciar bastante uma da outra. Olha só como faz sentido. A tabela mostra os diferentes valores de densidade e velocidade para alguns órgãos ou tecidos. Tá. Aí tem as estruturas aqui, o cérebro, músculo, gordura, osso. Aí tu vê, tem a densidade aqui, ó, bem parecida para músculo e cérebro. Para gordura, mais ou menos parecida, o osso já é bem diferente. As velocidades, olha só, são parecidas também. Dá para a gente perceber aqui, ó, que quando aumenta a densidade, aumenta a velocidade, ó, quando diminui a densidade aqui, diminui a velocidade. E quando no osso, né, que ele é mais sólido, é mais denso, não por ser mais sólido, mas ele é mais denso no corpo humano, a velocidade é muito maior. E ele pergunta, em uma imagem de ultrassom, as estruturas mais facilmente diferenciáveis, mestre e mestra, a pergunta ele está te fazendo assim, ó, quais são as duas estruturas que é mais fácil diferenciar? São aquelas que vai ter maior reflexão do som e tem maiores diferenças de densidade, maiores diferenças de propagação do som nesses meios, nessas estruturas. Então, quais são os dois que têm maior diferença? Osso e gordura, mestre e mestra, a velocidade é 1000, aliás, a densidade é 1000 kg a mais a cada metro cúbico, no caso do osso, e a velocidade é 2.500 metros por segundo a mais de velocidade. Então, aqui que tem a maior diferença. Mais diferenciável, então, maior diferença seria gordura e osso. Vamos ver se tem alternativa? Gordura e cérebro, osso e gordura. Tá aqui, ó, letra A. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Ó, ondulatória no Enem, acústica, cobra bastante. Vai ver que nessa lista tem 40 questões desde 2013 até 2018. É muita questão. E claro, tem Enem PPL, tem Enem segunda aplicação. Mas o que eu quero que tu perceba é que as questões de ondulatória, elas não necessariamente são difíceis. Cai bastante e tem muitas questões como essa que se a gente lê direitinho, a gente entende como é que se resolve ela sem saber praticamente conteúdo de física. Tudo tranquilo? Bora então resolver a questão de número 2. Acompanhe a leitura ali. O sonorizador é um dispositivo físico implantado sobre a superfície de uma rodovia, de modo que provoque uma trepidação e ruído quando da passagem de um veículo sobre ele, alertando-os para uma situação atípica à frente, como obras, pedágios ou travessia de pedestres. Ou pode ser uma curva acentuada, né? Ao passar sobre sonorizadores, a suspensão do veículo sofre vibrações que produzem ondas sonoras. Aqui ele te disse, ó, a gente está falando de onda sonora. Resultando em um barulho peculiar, então vai dar um barulho quando passa nisso aí. Considere um veículo que passe com velocidade constante igual a 108 km por hora, a gente sabe que essa velocidade é 30 metros por segundo, né, mestre e mestra? Ou divide por 3,6, tá? De km por hora para metros por segundo tem que dividir por 3,6. Sobre um sonorizador cujas faixas são separadas por uma distância de 8 centímetros. Essa é a distância entre dois sonorizadores. Então a gente vai escrever aqui, ó, distância igual a 8 centímetros.
centímetros. Aí ele te pergunta, a frequência da vibração do automóvel percebida pelo condutor durante a passagem desse sonorizador é mais próxima de? Mestre e mestra, ele está te perguntando a frequência de vibração do automóvel. Se a gente perceber qual é que é o período, quanto tempo demora para esse automóvel ir de um sonorizador para o outro, de uma faixa do sonorizador para outra, como ele falou, eu vou descobrir o período da oscilação, quanto tempo demora para trepidar de novo. Se eu souber o período, eu sei a frequência. É só fazer o inverso. Então a gente vai escrever aqui, distância do automóvel, distância vai ser percorrida entre dois sonorizadores ou duas faixas de sonorizadores, é igual à velocidade desse automóvel vezes o intervalo de tempo. A distância é 8 centímetros, mestre e mestra, eu estou usando a velocidade em metros por segundo. Então vale a pena a gente colocar essa distância em metros, mas não é para ficar fazendo muita regra de 3. Lembra que o Czinho, que aparece aliás, é assim, né? Que aparece na frente do Mzinho, é o centi, na frente de qualquer coisa, né? Centi é a centésima parte ou é 10 a menos 2. Então a gente pode escrever aqui, ó, que essa distância é de 8 vezes 10 na menos 2 metros. Pronto, a distância já está em metros, ó. 8 vezes 10 na menos 2 metros. Isso é igual à velocidade, que é de 30 metros por segundo, vezes o intervalo de tempo entre duas faixas de sonorizador. Se eu souber esse intervalo de tempo, eu sei o período, o tempo que demora para ter a próxima oscilação. Em consequência disso, a gente vai poder achar a frequência e terminar essa questão rapidão. Quer dizer que o intervalo de tempo vai ser igual a 8 vezes 10 na menos 2 dividido por 30. Eu não vou fazer essa conta, mestre e mestra, sabe por quê? Porque eu quero o inverso. Aqui vai dar 0, alguma coisa, e já que eu quero o inverso disso, que é a frequência, eu já vou calcular o inverso. A frequência é o inverso do período. Então a gente pode escrever que a frequência é igual a 30, que estava em cima, dividido por 8 vezes 10 na menos 2. Olha a dica, mestre e mestra. Como eu tenho 10 na menos 2 embaixo, eu posso passar ele para cima e vai ficar 10 na 2. Então eu posso escrever que 30 vezes 10 na 2, dividido por 8 é a frequência. E aí, para terminar, a frequência vai ser igual a 3.000 dividido por 8. E fazendo essa conta, a frequência é de 375 Hz. A alternativa, a letra C. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 3. Acompanhe a leitura ali. Nos manuais de instalação de equipamentos de som, há o alerta aos usuários para que observem a correta polaridade dos fios ao realizarem as conexões das caixas de som. As figuras ilustram o esquema de conexão das caixas de som de um equipamento de som mono, no qual os alto-falantes emitem as mesmas ondas. Mono é a mesma onda, é o que ele disse aqui. No primeiro caso, a ligação obedece às especificações do fabricante e no segundo mostra uma ligação na qual a polaridade está invertida. Então, polaridade correta, o mais no mais, o menos no menos na caixa esquerda, caixa de som E de esquerda, e o mais no mais e o menos no menos na caixa de som da direita. Na segunda ligação, a polaridade invertida. Uma das caixas está certinho, percebeu? Ó, mais com mais e menos com menos, e a outra caixa tem a polaridade invertida. O que isso significa, mestre e mestra? Significa que na primeira ligação, quando um alto-falante for para frente, o outro vai também. Quando um alto-falante for para trás, o outro vai também. Então a polaridade é a mesma, os dois sons vão ser gerados com fases idênticas. Na segunda ligação, com a polaridade invertida, significa que quando o alto-falante for para frente, o outro vai para trás. E quando esse que for para trás for para frente, esse que vai para trás. Quer dizer que os alto-falantes estão gerando sons com fases opostas, mestre e mestra. Já que as fases são opostas, o que vai acontecer? Eu vou ter sons que podem ter fases opostas chegando no mesmo ponto. E no mesmo ponto em que os sons chegam com fases opostas, a interferência será destrutiva. Mas vamos ver se é disso que ele está falando. Acompanhe o resto da leitura ali. O que ocorre com os alto-falantes E e D se forem conectados de acordo com o segundo esquema? Então, nesse segundo esquema, o alto-falante E funciona normalmente e o D entra em curto-circuito e não emite som. Não é isso que acontece, tá? Para ser curto-circuito, eu teria que encostar o contato mais no menos aqui, tá? Isso seria um curto-circuito. Não foi o que a questão mostrou.
Letra B. O alto-falante E emite ondas sonoras com frequências ligeiramente diferentes. Não tem nada aqui para mudar a frequência, mestre e mestra. Só se ele te dissesse que de alguma maneira alterou-se a frequência da corrente elétrica que oscila nesses fios de ligação. Mas ele não falou isso para a gente. Então, não vai mudar as frequências. Então é falso esse aqui. O alto-falante E emite ondas sonoras com frequências e fases diferentes. Espera aí, frequência a gente já sabe que não vai ser diferente. Letra D. O alto-falante E emite ondas sonoras que apresentam um lapso de tempo em relação às emitidas pelo alto-falante D, provocando o fenômeno da reverberação. Não tem por que ser um tempo diferente, tipo um pouquinho depois, porque os dois alto-falantes estão conectados no mesmo aparelho de som que vai emitir as mesmas correntes ao mesmo tempo. Num deles está invertido, é isso. Então não vai ter atraso, vai ter um som gerado ao mesmo tempo, só que com fase oposta. E aí vamos ler a letra E, que nos diz que o alto-falante E emite ondas sonoras em oposição de fase às emitidas pelo alto-falante D, provocando o fenômeno de interferência destrutiva nos pontos equidistantes aos alto-falantes. Perfeito. Por que pontos equidistantes, mestre e mestra? Porque a conta que se faz na interferência é a diferença de caminhos. E quando eu tenho pontos equidistantes aos dois alto-falantes, o caminho é o mesmo. E se o caminho é o mesmo e as fases são opostas, eu tenho interferência destrutiva, porque o nzinho naquela equação lá, ó, que o Enem já cobrou, a gente vai ver nas próximas questões, do delta igual a n lambda sobre 2. Se a diferença de caminhos é zero para o ponto equidistante, eu sei que o n também vai ser igual a zero. Professor, mas o n é par. Tudo bem, quando as fontes têm fases opostas, com n par a interferência é destrutiva, como ele está falando. E para um n ímpar a interferência é construtiva, mas isso é quando as fases são opostas. Quando as fases são iguais, com n par a interferência é construtiva e para o n ímpar a interferência é destrutiva. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 4. Acompanhe a leitura ali. Muitos primatas, incluindo nós humanos, possuem visão tricromática. Tem 3 pigmentos visuais na retina sensíveis à luz, de uma determinada faixa de comprimentos de onda, e informalmente, embora os pigmentos em si não possuam cor, estes são conhecidos como pigmentos azul, verde e vermelho, e estão associados à cor que causa grande excitação ou ativação. O que ele está dizendo aqui, mestre e mestre, é o seguinte, ó, nós, os seres humanos e alguns primatas, ele falou muitos, né, primatas, nós também somos primatas, né, a gente enxerga 3 cores. No nosso olho tem cones para entender 3 cores. Um cone que se estimula no máximo que é azul, outro vermelho e outro verde. É o sistema RGB. Red, Green and Blue. Repeat. Red, Green and Blue. Ok? Vou seguir a leitura. A sensação que temos ao observar um objeto colorido decorre da ativação relativa dos 3 pigmentos, ou seja, se estimulássemos a retina com uma luz na faixa de 530 nanômetros, retângulo 1 no gráfico, então aqui está o retângulo 1 no gráfico nessa faixa que ele falou, que é de 530 nanômetros. Não excitaríamos o pigmento azul, o pigmento seria ativado ao máximo e o vermelho seria ativado em aproximadamente 75%. Então ele está mostrando aqui, ó. Vou fazer o vermelho de vermelho aqui, tá, mestre e mestre? Ó. Este aqui é o vermelho, que é o pontilhadinho. Ia ser bom se pudesse usar canetas coloridas na prova do Enem, né? O verde é este que está tracejadinho, né? Não é pontilhadinho. E o azul é aquele que não ativou nada, né? Então eu vou botar aqui, o azul não ativou nada, pronto. Então ele está dizendo que se a gente colocar essa faixa aqui, ó, vai estimular 100% aquele cone, né, que entende o verde, e 75% aproximadamente o que entende vermelho. E isso nos daria uma sensação de uma cor amarelada. Então ele está dizendo que quando a gente percebe 530 nanômetros, a gente entende amarelo ou amarelado porque está estimulando 100% verde e 75% o vermelho. Então se a gente enxergar a cor vermelha e verde ao mesmo tempo, a gente não vai entender vermelho ou verde, a gente vai entender amarelo. É isso que acontece quando a gente mistura as cores, né, mestre e mestra? Tem vários pigmentos ali e a gente está entendendo uma mescla daqueles pigmentos na sensação no cone que tem na retina. Vou seguir a leitura aqui. Ele ainda está falando, não perguntou nada, né? Então deixa quieto, vai lendo. Já uma luz na faixa de comprimento de onda de 600 nanômetro,
nanômetros, retângulo 2, estimularia o pigmento verde um pouco e o vermelho em cerca de 75%. Então aqui, ó, esse 2 é o verde um pouco, sei lá, vamos dizer que é 25%, e o vermelho é 75%, que é quase a mesma coisa do outro. Não me parece que é um pouco menos, mas ele diz 75%, então já era. E ele diz, isso nos daria a sensação de um laranja avermelhado. Tá, então aqui seria um laranja avermelhado. Quando tem olha só que legal. Quando tem mais vermelho do que verde, a gente entende laranja. Quando tem mais verde do que vermelho, a gente entende amarelo. Esse gráfico está dizendo isso pra gente. Por isso que a gente está olhando aqui embaixo, ó, laranja e aqui amarelo. Ok, vou seguir a leitura. No entanto, há características genéticas, aqui tu já começa a pensar, isso é uma questão de biologia. Segue a leitura, mestre. Presentes em alguns indivíduos conhecidos coletivamente como daltonismo. Aqui quase que tu bate o martelo, essa é uma questão de biologia. Segue a leitura. Em que um ou mais pigmentos não funcionam corretamente. Voltou para a física. Caso estimulássemos a retina de um indivíduo com essa característica, que não possuísse o pigmento conhecido como verde. Peraí, não possui o pigmento conhecido como verde. Então ele vai sentir o que o verde causa de estímulo para o cérebro dele interpretar a cor? Não, porque ele não tem o pigmento verde, ou o pigmento verde, sei lá, não funciona. Com as luzes de 530, que é o 1, é o primeiro que ele falou, e de 600 nanômetros, que é o próximo, na mesma intensidade luminosa, praticamente o que ele está mostrando aqui, ó, o 1 e o 2 é na mesma intensidade luminosa. Esse indivíduo seria incapaz de, não vai olhar para as alternativas primeiro. Mestre e mestra, está batendo luz vermelha na mesma quantidade, só que quando é o 1, estimula o verde em 100%, só que no cara que é daltônico e não tem pigmento verde, não funciona esse cone. E no 600 a mesma história, só que é 75% no vermelho, a mesma quantidade de luz vermelha, e o verde é 25%. Para essa pessoa que não entende o verde, ela não vai perceber mais verde e menos verde, ela vai perceber só o vermelho, que é igual. Então essa pessoa ia olhar para este 530 nanômetros ou para os 600 nanômetros e ia enxergar vermelho, porque o verde para ela não funciona ou não existe. Entendeu? Agora que tu entendeu que para esses dois comprimentos de onda a pessoa enxergaria somente o vermelho das duas cores que estão incidindo nos seus olhos, a gente vai procurar alternativa. Esta pessoa, este indivíduo, seria incapaz de, vou sublinhar aqui, ele está perguntando o que ele seria incapaz. Identificar o comprimento de onda do amarelo, uma vez que não possui pigmento verde. Não, ele até ia perceber o amarelo, só que não ia perceber como amarelo. Ele ia perceber como vermelho. Então não é que ele seria incapaz de identificar esse pigmento. Ele seria incapaz de identificar o pigmento verde, por exemplo. Ver o estímulo de comprimento de onda laranja, mas não a estimulação do pigmento visual. Ele veria laranja se laranja precisa funcionar o verde e o vermelho? Não, ele não enxerga laranja, ele vai enxergar só vermelho. Ah, por isso que tem aquelas imagenzinhas com número no meio, com os pontinhos laranja, os pontinhos vermelho, um amarelo. É, porque o cara que não enxerga o pigmento verde não vai ler número nenhum, para ele vai ser tudo da mesma cor, vermelho. C. Ele seria incapaz de, sempre dá uma lidinha quando é uma pergunta capciosa, assim, né, traquinosa, seria incapaz de, letra C, detectar ambos os comprimentos de onda, uma vez que a estimulação dos pigmentos estaria prejudicada. Ele vai detectar, ele vai perceber os dois, só que ele vai perceber os dois como vermelho. Um vermelho não tão forte, porque é 75%. Letra D, ele seria incapaz de visualizar o estímulo do comprimento de onda roxo. Meu Deus, o roxo está aqui, não tem nada a ver com o que ele está falando. Vamos seguir. O roxo vai ser azul, tá vendo aqui, ó, é, sei lá, 60% do pigmento azul e nada do vermelho e nada do verde, ou bem pouco do vermelho, bem pouco do verde, então não tem nada a ver com o verde. Letra E, este indivíduo seria incapaz de distinguir os dois comprimentos de onda. Olha, ele seria incapaz de distinguir. O que distinguir significa, mestre e mestra? Diferenciar. Pois ambos estimulam o pigmento vermelho na mesma intensidade. Bingo, é isso aqui. Então, quando alguém não tem um pigmento funcionando,
Pode ser que ele não entenda a diferença entre cores, porque o que diferencia as cores não é exatamente a luz que reflete, é o conjunto de luz refletida. Pode ser azul e verde, como ele está dizendo aqui, só que é mais verde do que vermelho. Azul e verde não, vermelho e verde. Ou pode ser o mesmo vermelho e verde, mas é mais vermelho do que verde. Como o vermelho é o mesmo, não, ele não vai entender o que que é um ou o que que é outro. Porque o verde não está funcionando, e nessa situação o que diferencia uma cor da outra é o verde. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Percebeu que essa questão praticamente não precisa saber o conteúdo? Essa foi uma das questões que foram assertivas quando eu fiz a revisão para 2018. Eu acertei, uma das 11 questões das 15 que eu acertei era essa aqui. Eu falei sobre enxergar as cores. Olha, eu vou te ser bem sincero, não que eu precisava para resolver essa questão, mas pelo menos te dava uma luz ali do, já vi isso aí, vermelho com verde dá amarelo, aqui fecha tudo que a gente está falando. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então dar uma olhadinha na questão de número 5. Acompanhe a leitura ali. Alguns modelos mais modernos de fones de ouvido contam com uma fonte de energia elétrica para poderem funcionar. Esses novos fones têm um recurso denominado cancelador de ruídos ativo. Mestre e mestra, cancelar ruídos. Como é que será que cancela ruído? Eu queria ter um fone desse, não tenho ainda. Constituído de um circuito eletrônico que gera um sinal sonoro semelhante ao sinal externo de frequência fixa. No entanto, para que o cancelamento seja realizado, o sinal sonoro produzido pelo circuito precisa apresentar simultaneamente características específicas bem determinadas. É um sinal de mesma frequência. O que tem a ver ter mesma frequência e poder cancelar um ruído, mestre e mestra? Aqui a gente resolve essa questão. Interferência é a superposição de ondas de mesma frequência. Então, naquele fone de ouvido com cancelador de ruídos, tem um microfone que capta sons externos e gera, a partir do alto-falante dele mesmo, um som que tem a mesma frequência, mas fase oposta. E aí, quando chegar no tímpano, vai chegar os dois com fases opostas e um vai cancelar o outro. Aí, tu, ao invés de ouvir os dois ruídos, tu não vai ouvir nenhum. Esses fones são muito legais e fazem o silêncio ser ensurdecedor. Será que isso existe? Faz, né? Faz um silêncio, dá uma sensação assim absurda. É muito legal, se tiver alguém usando esse fone aí, pede para testar. É muito, muito legal mesmo. Bom, vou seguir então. Então, quais são as características do sinal gerado pelo circuito desse fone de ouvido? Bom, o sinal tem que ter a mesma amplitude, sim, porque daí vai ter uma crista com um vale, né, de mesmas amplitudes, e o resultado vai ser anular a onda. Se tiver uma amplitude maior, daí vai sobrar uma das amplitudes e vai continuar tendo ruído, né? Então tem que ter a mesma amplitude, mesma frequência, sim, e diferença de fase igual a 90 graus em relação ao sinal externo. Para ter fase oposta, é 90 graus ou é 180? Para ter fase oposta é 180 graus, pensando que uma oscilação vai ser completada a cada 360 graus. Então, sinal com mesma amplitude, mesma frequência, diferença de fase igual a 180 graus em relação ao sinal externo. Perfeito, mestre, mestre, é isso que a gente está procurando. Então é assim que funcionam esses fones de ouvido com cancelamento de ruído. Por enquanto está caro demais, mas eu pretendo um dia ter um desses, né? E é muito legal, porque tu coloca o fone de ouvido e liga o cancelador de ruídos e fica um silêncio. Ah, professor, tô tendo uma ideia aqui para eu estudar, eu vou usar esse fone. Eu te dou um conselho, mestre, mestre, não faz isso, tá? Aprende a estudar com alguns barulhos te atrapalhando, porque tu aprende a se concentrar. Já pensou tu aprender a estudar ou aprender as coisas num silêncio absoluto e chega na hora da prova, tu sabe como é que é, né? Prova do Enem pode pegar fogo no prédio que tá fazendo, né? Passa ambulância, passa carro de som, pessoas gritando, enfim, algumas fazendo escândalo. Para tu ter a concentração necessária para não te distrair, tu tem que ter treinado, né? Então eu te aconselho a não criar condições melhores do que na hora de fazer a prova, para fazer a prova, ok? Então faz a prova, estuda, aliás, né, em umas condições que sejam parecidas, né? A vida real, né? Vai passar um carro ou outro de vez em quando. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 6. Acompanhe a leitura ali. O osciloscópio é um instrumento que permite observar uma diferença de potencial em um circuito elétrico em função do tempo ou em função de outra DDP. A leitura do sinal é feita em uma tela sob a forma de um gráfico tensão versus tempo. Então tá aqui, ó, tensão versus tempo. Nesse momento tá te perguntando, né? O que essa questão tá fazendo numa aula de ondulatória?
Parece que é questão de eletrodinâmica, mestre, mas não é. Porque ele pergunta a frequência de oscilação do circuito elétrico. Mestre e mestra, sempre que te perguntar a frequência de oscilação de alguma coisa, tu pode pensar da seguinte forma. Pode não ser uma onda, embora o desenho grite para ti, né? É uma onda. Mas tu vai procurar o período ou vai procurar o número de vezes que tem oscilação por tempo. Porque frequência é isso por definição, né? Vou escrever aqui, ó. Frequência é o número de vezes que oscila alguma coisa por tempo. E se o tempo estiver em segundos, tu vai ter a frequência em hertz, que é o que ele está perguntando. Todo mundo aqui nas alternativas está em hertz. Daí, mestre e mestra, se tu tem que achar a frequência, tu pode achar o período, e período é um intervalo de tempo. Se eu tenho aqui o tempo em milissegundos, cuidado para não te perder aqui, né? O milli é 10 na menos 3, é a milésima parte. Então, milissegundo é 10 na menos 3 segundos. Eu posso achar o tempo que demora para acontecer uma oscilação. E aí eu posso marcar onde eu quiser, mestre e mestre. Podia ser aqui no meio, ó, daqui até aqui. Mas eu vou fazer o seguinte, ó, vou começar desde o início da onda, porque daí não precisa fazer diferença entre este valor aqui e esse, vou te mostrar, ó. Não preciso fazer diferença entre esse valor aqui e esse valor aqui, ó. Poderia fazer? Poderia, mas não vou. Eu vou marcar a onda toda, ó. Começou aqui no 100 volts, aí foi até o menos 150 praticamente, foi até o 150 e agora voltou até o 100. Esse aqui é o intervalo de tempo, né, que leva para completar uma oscilação de voltagem. Isso não é o comprimento de onda, mestre, mestre, quando aqui estiver em segundos. Isso aqui é o período. O período é igual a quanto, mestre, mestre? Se eu tenho 5 aqui, 6, 7, 8. O período é 8 vezes 10 na menos 3 segundos. Como é que faz para achar a frequência se já tem o período? É só fazer o inverso. Então eu vou escrever aqui, ó. Frequência vai ser igual a 1 dividido por 8 vezes 10 na menos 3. O 10 na menos 3 eu passo para cima e vira 1000. 10 na 3 ou 1000 dividido por 8. Quer dizer que a frequência vai ser igual a 125 Hz. Alternativa letra E. Tudo tranquilo, mestre e mestre? Pode aparecer mais vezes essa questão, tá? Pode perguntar qual é a frequência de alguma coisa e tem um gráfico. Lembra que quando aparecer a ondinha desenhada, como está aqui, no eixo horizontal, a cada oscilação completa não é o comprimento de onda, tá? O que aparece ali é o período. Só vai ser comprimento de onda se aqui onde eu estou circulando, a mestre e mestre, aparecer em metros, ou centímetros, ou milímetros, ou nanômetros, como costuma acontecer. Tá bom, mestre e mestra? Vamos então resolver a questão de número 7. Acompanhe a leitura ali. O trombone de Quink é um dispositivo experimental utilizado para demonstrar o fenômeno da interferência de ondas sonoras. Uma fonte emite ondas sonoras de determinada frequência na entrada do dispositivo. Aqui está a entrada do som, ele falou, a entrada do som. Tá, então aqui está a fonte sonora, como ele falou. Essas ondas se dividem pelos caminhos, dois caminhos ADC e AEC. Bom, aqui ó, ADC, ou seja, uma onda vai para a esquerda, já vou desenhar ela aqui, ó. Uma ondinha vai para a esquerda. Som não é a onda senoidal, mas vou desenhar ele como senoidal, tá bom? E aí uma onda vai pelo caminho AEC. Então eu vou desenhar outra onda aqui indo pelo caminho AEC, ó, a onda que eu vou desenhar como verde. Vou seguir a leitura porque não perguntou nada ainda, é só para a gente parar para pensar. Então a onda se divide, como ele falou, e cada pedaço vai por um caminho. Ok. E se encontram no ponto C, a saída do dispositivo. Então aqui é o ponto C, aqui está a saída do som. Onde se posiciona um detector. Pode ser um microfone esse detector aqui, tá, mestre? O trajeto ADC pode ser aumentado pelo deslocamento dessa parte do dispositivo. Então aqui dá para perceber, ó, essa partezinha nos mostra, ó, que dá para mudar o tamanho do trajeto ADC. Com o trajeto ADC igual ao AEC, capta um som muito intenso. Ó, som muito intenso, o que quer dizer isso? Quer dizer que os caminhos são iguais, né, percorridos pelas ondas, e a interferência vai ser construtiva, porque é uma fonte só, mestre, mestra, lembra disso. Quando a fonte for única, ou quando as fontes estiverem em concordância de fase, significa que num ponto equidistante, o N vai ser zero, e o N sendo zero, a interferência vai ser construtiva. Tudo tranquilo? Por isso que a intensidade vai ser máxima. Caminhos iguais, N igual a zero, interferência construtiva. Eu vou seguir a leitura aqui. Entretanto, aumentando-se gradativamente o trajeto ADC, até que ele fique como mostrado na figura, a intensidade do som na saída fica praticamente nula. Tá, então a intensidade na saída vai ficar praticamente nula
quer dizer que a interferência é destrutiva, mestre. Então ele está dizendo, como mostrado na figura, a intensidade fica praticamente nula. Esse praticamente nulo eu vou sublinhar aqui e vou escrever, ó, interferência destrutiva. Desta forma, conhecida a velocidade do som no interior do tubo, 320 metros por segundo, é possível determinar o valor da frequência do som produzido pela fonte. O valor da frequência em hertz do som produzido pela fonte sonora é, mestre, sempre começa a questão de interferência com conta do mesmo jeito, escrevendo a equação da interferência. O delta, que é a diferença de caminhos, vai ser igual a n lambda sobre 2. Percebe que aqui tu já enxerga o lambda, ele brilha para ti. Se tu descobrir o lambda pela equação da interferência, tu vai usar a velocidade e vai achar a frequência. Agora vamos tomar cuidado. Na hora de escrever aqui o delta, a gente vai colocar aqui, ó, d1, que é um dos caminhos, menos d2, igual a n lambda sobre 2. O n eu já sei quanto que é, mestre. Se é a primeira vez que a interferência é destrutiva para uma mesma fonte, né, ou para fontes com mesma fase, eu sei que o n é 0. Então, desculpa, eu sei que o n é 1. Então, eu vou escrever aqui, ó, o n é igual a 1. Então, aqui desse lado vai ficar lambda sobre 2. Agora, aqui que o pessoal confundiu. Eu tenho que colocar o D1. O D1 é todo o caminho laranja que eu escrevi e o D2 é todo o caminho verde que eu desenhei aqui. 40 é só na ida, mestre. Quer dizer que o D1 vai ser igual a 80 centímetros. E o D2 vai ser 30 na ida mais 30 na volta, 60 centímetros. Agora eu vou escrever aqui, ó, 80 centímetros menos 60 centímetros, quer dizer que 20 centímetros é igual a lambda sobre 2. Quer dizer que o lambda é igual a 40 centímetros. Se eu sei que o lambda é 40 centímetros, mestre, agora eu posso achar qual é que é o valor da frequência. Velocidade é igual a lambda vezes a frequência. Velocidade é 320 metros por segundo igual a lambda, vou colocar em metros, ó, 40 vezes 10 na menos 2 do cent. O Czinho sempre vale 10 a menos 2, vezes a frequência. Quer dizer que a frequência deste som vai ser igual a 320 dividido por 40 vezes 10 na menos 2. 320 por 40 a gente pode fazer de cabeça, mestre. Opa, cortei no lugar errado. Corta esse zero com esse zero, vai ficar 32 por 4, que é 8. E aí a gente vai dizer que a frequência é igual a 8 sobre 10 a menos 2, mestre, a mesma coisa que vezes 10 na 2, né? Quer dizer que a frequência do som emitido pela fonte é igual a 800 Hz. Alternativa letra C. Tudo tranquilo, mestre? Bora então resolver a questão de número 8. Acompanhe a leitura ali. A epilação a laser, popularmente conhecida como depilação a laser, mudou muita coisa. Consiste na aplicação de uma fonte de luz para aquecer e causar uma lesão localizada e controlada nos folículos capilares. Parece dolorido isso, hein? Para evitar que outros tecidos sejam danificados, selecionam-se comprimentos de onda que são absorvidos pela melanina presente nos pelos, mas não afetam a oxihemoglobina do sangue e a água dos tecidos da região em que o tratamento será aplicado. Então, vai ser absorvido pela melanina presente nos pelos, mas não pela água e oxihemoglobina presente na região dos tecidos, né, na água dos tecidos. A figura mostra como é a absorção de diferentes comprimentos de onda pela melanina, oxihemoglobina e a água. Fica chique dizer essas coisas, né? Qual é o comprimento de onda em nanômetros ideal para a epilação a laser? Eu ia ler certo isso aqui, depilação, mas tudo bem. Então, qual que é o comprimento de onda ideal? O ideal é aquele que seja absorvido pela melanina, mas não seja absorvido pela oxihemoglobina e nem a água. Então vamos olhar aqui, ó, absorção em porcentagem. Quanto mais para cima, maior é a absorção. Então aqui eu tenho uma absorção que pela melanina e pela oxihemoglobina é parecida. Aqui eu já tenho uma bem diferente. E aqui, mestre, olha só que interessante, ó, no 700, a oxihemoglobina não absorve nada e nem a água absorve nada. E a melanina absorve bastante. Então, o melhor que tem desse gráfico, que é o que menos vai sensibilizar onde tem água e onde tem oxihemoglobina, e que mais sensibiliza a melanina, é o de 700.
Então, para essa epilação a laser, 700 nanômetros é a frequência do laser mais indicada. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 9. Acompanhe a leitura ali. Ao sintonizar uma estação de rádio AM, o ouvinte está selecionando apenas uma dentre inúmeras ondas que chegam à antena receptora do aparelho. Essa seleção acontece em razão da ressonância do circuito receptor com a onda que se propaga. O fenômeno físico abordado no texto é dependente de qual característica da onda para que ocorra a ressonância, mestre e mestra? O circuito ressonante tem que estar sintonizado, tem que estar regulado para a mesma frequência da onda que o excitará. Então, os elétrons na antena do rádio, eles têm que ser excitados com a mesma frequência da onda que chega. Portanto, a gente regula lá no rádio a estação em frequência. E tu ouve o radialista dizer 500 kHz de frequência, 600 kHz ou megahertz, né? Quando é uma FM e aí o locutor é mais empolgado. Estamos aqui na rádio de 100 megahertz. Sempre ele diz hertz. É a frequência que tu tem que regular o teu aparelho para ele entrar em ressonância com as ondas que estão chegando nele, e aí sim tu vai escutar o sonzão da rádio, né? Então, qual é que é a característica, né? O fenômeno físico da ressonância é dependente de qual característica? É dependente da frequência. Pronto. Então, mudando a frequência de oscilação do teu circuito do rádio, ele vai entrar em ressonância com uma frequência diferente. Tá? E quando tiver mesmas frequências, ou ele vai oscilar com as duas, ou ele vai selecionar a banda que tiver um sinal mais intenso. Pode acontecer de tu estar andando de uma cidade para outra e aí pega duas rádios ao mesmo tempo e daqui a pouco pega só a que começou a pegar depois, porque tu está mais próximo da cidade seguinte, que tem uma intensidade, acaba tendo uma intensidade da onda maior onde tu tá depois de passar pelo meio do caminho. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Não necessariamente é no meio do caminho, mas é um ponto entre as duas cidades, tá bom? Bora então ler a questão de número 10. Acompanhe a leitura ali. Em uma linha de transmissão de informações por fibra óptica, quando um sinal diminui sua intensidade para valores inferiores a 10 decibéis, este precisa ser retransmitido. No entanto, intensidades superiores a 100 decibéis não podem ser transmitidas adequadamente. Então ele está dizendo que menos do que 10 tem que retransmitir e mais do que 10 também fica ruim. Mais do que 100, aliás. A figura apresenta como se dá a perda de sinal, também chamada de perda óptica, para diferentes comprimentos de onda para certo tipo de fibra óptica. Então é o que ele mostrou aqui mesmo, ó. Perda óptica no eixo vertical, quanto perde, né, em decibéis por quilômetro, em função do comprimento de onda. Aí ele pergunta, qual é a máxima distância em quilômetros que um sinal pode ser enviado nessa fibra sem ser necessária uma retransmissão? Mestre e mestra, sem ser necessária uma retransmissão, quer dizer que ele vai mandar com 100 decibéis e vai chegar até o outro lugar sem ser retransmitido com 10 decibéis. Quantos decibéis pode perder? Pode perder no máximo 90 decibéis. Vou botar aqui, ó, decibéis de perda. Então, se pode perder 90 decibéis, ele quer saber a máxima distância, mestre e mestra, a gente vai pensar na mínima perda. Qual é que é a mínima perda óptica que existe? A mínima perda óptica que existe é 1 decibel por quilômetro. Agora, botei quilograma aqui, né? Por quilômetro. Mestre e mestra, rufe os tambores. Se pode perder no máximo 90 decibéis e a perda mínima é 1 decibel por quilômetro, responde aí, pode ser rápido e tu vai acertar. Quantos quilômetros eu posso ter a propagação do sinal perdendo 90 decibéis numa taxa de perda óptica de 1 decibel por quilômetro? Isso mesmo está pensando. 90 quilômetros. Alternativa letra D. Ai, professor, não tinha nem conta para fazer isso aí. Não, mestre, não tinha conta para fazer isso aí. Era só parar e pensar. Se vai perder 90 decibéis e a perda mínima óptica possível é 1 decibel por quilômetro, o máximo que tu consegue transmitir nessa linha vai ser de 90 quilômetros.
Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 11. Acompanhe a leitura ali. O debate a respeito da natureza da luz perdurou por séculos, oscilando entre a teoria corpuscular e a teoria ondulatória. No início do século XIX, Thomas Young, com a finalidade de auxiliar na discussão, realizou o experimento apresentado de forma simplificada na figura. Nele, um feixe de luz monocromático passa por dois anteparos com fendas muito pequenas. No primeiro anteparo há uma fenda e no segundo duas fendas. Após passar pelo segundo conjunto de fendas, a luz forma um padrão com franjas claras e escuras. Esse é o experimento de Young, ou da fenda dupla, né? E aí eu vou seguir a leitura aí, senão eu já vou responder a questão. Tá aqui a luz monocromática, incide numa fenda simples. Qual é que é o fenômeno ondulatório que vai sofrer na primeira fenda? A difração. E depois nas segundas fendas difração também, só que tem duas ondas agora que interferem uma com a outra. Elas vão interferir e onde tiver franja clara, a interferência vai ser construtiva, onde tiver franja escura, a interferência vai ser destrutiva. Com esse experimento, Young forneceu fortes argumentos para uma interpretação a respeito da natureza da luz, baseada em uma teoria. Se sofre interferência, mestre e mestra, porque dá claro e escuro, onde tem luz, com luz pode dar claro ou pode dar escuro. Interferência, que é a superposição, que pode ser destrutiva. Então, ondulatória é justificada pelo fato de, no experimento, a luz sofrer difração e polarização nem acontece aqui, mestre e mestra. Justificada pelo fato do experimento, a luz sofrer interferência e reflexão também não tem nada a ver. E aí, ondulatória é justificada pelo fato de, no experimento, a luz sofrer difração e interferência. Perfeito. Letra E nos diz o que Young comprovou, que a luz sofre interferência no seu experimento da fenda dupla. E ele comprovou o caráter ondulatório da luz. Este está comprovado. Mais tarde, Einstein ia comprovar o caráter corpuscular da luz através da sua explicação simples e belíssima para o efeito fotoelétrico. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 12. Acompanhe a leitura ali. Tem uma tirinha, vamos ler. Tem o Garfield aqui, dormindo, batendo sol, parece que ele está fritando ali. E aí ele acorda, snort, au, o, a, out. E aí tem o dono do Garfield, que eu não lembro o nome dele, olhando surpreso, né? Me parece que ele se queimou com o sol, né, mestre e mestra? Vamos à leitura da questão. A faixa espectral da radiação solar que contribui fortemente para o efeito mostrado na tirinha é caracterizada como faixa espectral da radiação solar. Mestre e mestra, o que o Sol manda para a gente? Manda o infravermelho, que é o calorzinho do espectro, manda a luz visível, por isso que de dia a gente enxerga e de noite é mais difícil, e manda também o ultravioleta, que é o que a gente usa filtro, né, para não se queimar, filtro UV, filtro ultravioleta. Então o ultravioleta é o que mata as nossas células quando incide em excesso. Então ele está te perguntando qual é que é a faixa espectral que queima a nossa pele, né? Que a gente sente dor depois. Não é o infravermelho, mestre. O infravermelho esquenta a gente, dá uma sensação de conforto ou faz a gente passar calor, mas o que vai ter o efeito sentido posteriormente, que não é o aquecimento, é a morte celular, uma sensação de queimadura, é o ultravioleta. Então é só isso. Ultravioleta são os raios ultraviolentos, né, do Sol. Letra D. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então responder a questão de número 13. Acompanhe a leitura ali. Em mídias ópticas, como CDs, DVDs e Blu-rays, a informação é representada na forma de bits, zeros e uns, e é fisicamente gravada e lida por feixes de luz laser. Para gravar um valor zero, o laser brilha intensamente de modo a queimar, tornar opaca, uma pequena área do disco, de tamanho comparável ao seu comprimento de onda. Ao longo dos anos, as empresas de tecnologia têm conseguido aumentar a capacidade de armazenamento de dados em cada disco. Em outras palavras, a área usada para se representar um bit vem se tornando cada vez mais reduzida. Então, cada bit de informação tem uma área queimada menor, o que significa que ele consegue, no mesmo espaço, ter mais queimado e não queimado, queimado e não queimado, que seria o 0 e 1, que tem a ver com os bits de informação que as máquinas tecnológicas leem, né? Qual alteração da onda eletromagnética que constitui o laser permite o avanço tecnológico citado? Olha só. Qual alteração da onda eletromagnética? Ele disse no meio do texto, de modo a queimar
vou sublinhar aqui, tornar opaco uma pequena área do disco de tamanho comparável ao seu comprimento de onda. Então, quando o comprimento de onda é menor, queima uma área menor. Quando o comprimento de onda é maior, queima uma área maior. Então vai ser ou frequência ficar cada vez maior, daí o lambda fica cada vez menor, ou o lambda fica cada vez menor. Diminuição da sua energia, maior frequência, aumento da energia, né, mestre e mestra, não é redução. Aumento da sua frequência, verdadeiro, aumenta a frequência, diminui o comprimento de onda. Daí a região a ser queimada vai ser cada vez menor. Diminuição da amplitude, não tem a ver com mudar o comprimento de onda. Aumento da intensidade, também não. A intensidade e a amplitude estão relacionados. Diminuição da sua velocidade, se o meio é o mesmo, né? Aumentando a frequência, a velocidade até diminui. Mas por quê? O que permite esse avanço de ter mais informação no mesmo espaço? O comprimento de onda ser menor, como ele mesmo disse no texto, isso significa ser maior a sua frequência. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Vamos então resolver a questão de número 14. Acompanhe a leitura ali. Em 26 de dezembro de 2004, um tsunami devastador originado a partir de um terremoto na costa da Indonésia atingiu diversos países da Ásia, matando quase 300 mil pessoas. O grau de devastação deveu-se em boa parte ao fato de as ondas de um tsunami serem extremamente longas, com um comprimento de onda de cerca de 200 km. Olha essa informação, o comprimento de onda da tsunami é 200 km. Isso é muito maior do que a espessura da lâmina de líquido D, típica do Oceano Índico, que é de cerca de 4 km. Quem quer 4 km? A espessura da lâmina de líquido, isso aqui é 4 km. Nessas condições, com boa aproximação, a sua velocidade de propagação torna-se ou toma-se dependente de D, obedecendo à relação velocidade igual a raiz quadrada de G vezes D. Nessa expressão, G é a aceleração da gravidade, que pode ser tomada como 10 metros por segundo ao quadrado. E D é a espessura da lâmina de líquido, né? Ele botou aqui, ó, D, ó, falou bem no cantinho, a espessura da lâmina de líquido D. Então, no lugar do D, se a gente colocar 4 km, a gente vai achar a velocidade do tsunami. Sabendo-se que o tsunami consiste em uma série de ondas consecutivas, qual é o valor mais próximo do intervalo de tempo entre duas ondas consecutivas? Mestre e mestra, intervalo de tempo entre duas ondas consecutivas é o período. Ele está te perguntando qual é o período do tsunami. Para descobrir o período do tsunami, já que ele nos deu o comprimento de onda e como achar a velocidade, a gente vai usar aquela equação da onda, a equação fundamental. Velocidade é igual a lambda vezes a frequência, né, mestre? Eu vou colocar aqui, sobre o período, é a mesma coisa e a gente já vai achar o que ele perguntou. Então, vou achar o período através dessa equação. Para isso, eu preciso primeiro determinar a velocidade. Velocidade vai ser igual a raiz quadrada d, 10 para a gravidade, vezes, em metros, 4 km equivale a 4.000 metros. Quer dizer que a velocidade do tsunami é igual a raiz quadrada de 40.000. Quer dizer, faltou um zero, que a velocidade do tsunami é igual a 200 metros por segundo. É muita velocidade, mestre. Isso equivale a 216 km por hora. Então essa é a velocidade do tsunami, 200 metros por segundo. Se eu sei que o seu comprimento de onda é de 200 km, eu posso achar qual é que é o valor do período. Velocidade, que é 200 metros por segundo, é igual ao lambda, que é 200, não vai errar aqui, ó, vezes 10 na 3 metros, se eu usei a velocidade de metros por segundo, sobre o período que a gente vai achar em segundos. Dá para a gente simplificar aqui, mestre, ó, 200 com 200, e aí vou passar o t multiplicando, vai ficar período é igual a 1.000 segundos. Não está em segundos, está tudo em minutos aqui, não tem problema, mestre. Vamos dividir por 60 para descobrir minutos. Período é igual a 16,67 minutos. Como ele falou aproximadamente, 17 minutos. Quer dizer que a cada 17 minutos chega uma onda de tsunami no lugar em que ela está invadindo a praia. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 15. Acompanhe a leitura ali. As notas musicais podem ser agrupadas de modo a formar um conjunto. Esse conjunto pode formar uma escala musical. Dentre as diversas escalas existentes, a mais difundida é a escala diatônica, que utiliza as notas denominadas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Essas notas são organizadas em ordem crescente de alturas, sendo a nota Dó a mais baixa e a nota Si a mais alta.
Considerando uma mesma oitava, a nota Si é a que tem menor, a nota Si é a mais alta porque ela tem a mais alta frequência, a nota mais aguda tem maior frequência. Então a frequência é a maior. Se a frequência é a maior, quer dizer que o período vai ser o menor ou que o comprimento de onda é o menor. Então tem menor amplitude? Não, frequência é maior. Velocidade no som é a mesma para todas as notas. A velocidade de uma onda mecânica é a propriedade do meio, né? Não da sua frequência. Intensidade tem a ver com que força bate no teclado, né, do piano, ou do instrumento, né, na corda. Comprimento de onda, perfeito. Comprimento de onda, o período eram respostas possíveis, apareceu somente comprimento de onda. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 16. Acompanhe a leitura ali. O morcego emite pulsos de curta duração de ondas ultrassônicas, os quais voltam na forma de ecos após atingirem objetos no ambiente, trazendo as informações a respeito das suas dimensões, suas localizações e seus possíveis movimentos. Isso se dá em razão da sensibilidade do morcego em detectar o tempo gasto para os ecos voltarem. Então, primeira coisa que ele falou, o tempo gasto para os ecos voltarem, bem como das pequenas variações nas frequências e nas intensidades dos pulsos ultrassônicos, tá? Mudou intensidade dos pulsos ultrassônicos. Essas características lhe permitem caçar pequenas presas mesmo quando estão em movimento em relação a si. Considere uma situação unidimensional em que uma mariposa se afasta, então a mariposa se afasta em movimento retilíneo uniforme, ou seja, com velocidade constante, de um morcego em repouso. Tá? Então o morcego está em repouso. A distância e a velocidade da mariposa, na situação descrita, seriam detectadas pelo sistema de um morcego por quais alterações nas características dos pulsos ultrassônicos? Mestre, ele te falou antes. Se a intensidade, se a mariposa está se afastando, né? Quanto mais longe ela está, mais energia ela vai refletir ou menos energia vai refletir? Menos. Porque se ela está se afastando, quanto mais longe ela está, a energia sonora que o morcego mandou para ela se espalhou mais. Se essa energia se espalhou mais, vai chegar menos energia na mariposa. Então diminuir a intensidade é uma coisa que vai acontecer. Outra, o tempo que demora para o eco voltar vai aumentar. Cada vez ela está mais longe, então o tempo que demora para o som ir e voltar vai demorar mais, vai ser maior. E também tem a ver com a velocidade da mariposa, porque a frequência da onda refletida vai ser menor do que a frequência enviada, porque quando a fonte está se afastando, né, ela vai refletir, pode ser, eu posso considerar a fonte se afastando, mas quando a mariposa está se afastando, ela vai refletir com uma frequência da onda que ela percebe. E se a frequência da onda que ela percebe é uma frequência menor, porque ela está se afastando, e no afastamento a frequência aparente é menor. Efeito Doppler. Então vamos procurar a alternativa que diga isso. Intensidade diminuída, certo. Tempo de retorno aumentando, certo. O tempo aumenta. E a frequência percebida diminuída. Perfeito, letra A responde essa alternativa. Está cada vez mais longe a mariposa, então vai refletir cada vez menos energia chega nela. Demora mais para o pulso refletir, porque ela está mais longe. E por último, a frequência vai ser percebida menor, porque essa fonte que está refletindo o som está se afastando. Eu chamo de fonte, mestre e mestra, porque tem dois efeitos Doppler aqui. Uma frequência percebida pela mariposa, mas ela ainda está se afastando, então ela vai gerar uma onda refletida com uma frequência ainda mais baixa. Tudo tranquilo? Vamos então à solução da questão de número 17. Acompanhe a leitura ali. Um experimento para comprovar a natureza ondulatória da radiação de microondas, olha o que ele está dizendo, para comprovar a natureza ondulatória da radiação de microondas, foi realizado da seguinte forma. Anotou-se a frequência de operação de um forno de microondas, não sei para quê, e em seguida retirou-se a sua plataforma giratória. No seu lugar, colocou-se uma travessa refratária com uma camada grossa de manteiga. Depois disso, o forno foi ligado por alguns segundos. Ao se retirar a travessa refratária do forno, observou-se que havia 3 pontos de manteiga derretida alinhados sobre toda a travessa. Vou sublinhar isso. 3 pontos de manteiga derretida alinhados sobre a travessa. Parte da onda estacionária gerada no interior do forno é ilustrada na figura.
Então aqui está a parte da onda estacionária gerada no interior do forno. Está aqui uma onda estacionária. De acordo com a figura, que posições correspondem a 2 pontos consecutivos de manteiga derretida? Quantos pontos ele falou que tinha de manteiga derretida? 3. Tu tem 5 pontos. O ponto 1 tem algo em comum com o ponto 3 e com o ponto 5. E o ponto 2 tem algo em comum com o ponto 4. Quais são os 3 pontos de manteiga derretida, mestre e mestre? 1, 3 e 5. Porque ele falou que são 3 pontos de manteiga derretida. Então, se tem 5 pontos ali e 3 pontos, 1, 3 e 5, tem coincidência de serem os ventres, é ali que a manteiga está derretida. Então, eu já sei que vai ser no 1, ou no 3, ou no 3, ou no 5. Por que não pode dizer 1 e 5? Porque ele fala que os pontos devem ser consecutivos, mestre e mestre. Então, 1 e 3, respondido. Tá, mas por que não é 2 e 4? Porque nos nós, lembra numa onda estacionária, nos nós a gente não tem oscilação. É como se a energia de uma onda cancelasse a energia da outra. Onde que eu vou ter um acúmulo de energia numa onda estacionária? Nos ventres. E é ali que as moléculas de gordura vão absorver mais energia e por isso vão derreter. Então, onde que derreteu a manteiga? Nos ventres, porque é no ventre que a gente tem a máxima oscilação, a máxima energia, e é ali que a manteiga absorve energia para derreter. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 18. Acompanhe a leitura ali. Nas rodovias é comum motoristas terem a visão ofuscada ao receberem a luz refletida na água empoçada no asfalto. Então a luz vem refletida da água empoçada no asfalto. Sabe-se que essa luz adquire polarização horizontal, então ele te disse que a polarização da luz é horizontal. Para solucionar esse problema, há a possibilidade de o motorista utilizar óculos com lentes constituídas por filtros polarizadores. As linhas das lentes dos óculos representam o eixo de polarização dessas lentes. Solucionar esse problema, como assim, mestre e mestra? Vai solucionar o problema da luz que foi refletida. Se a luz que é refletida é essa aqui, ela é polarizada horizontalmente, eu vou usar óculos que tenham a polarização vertical. Por que isso? Porque quando a polarização é vertical, eu não deixo passar ondas polarizadas horizontalmente. Então, para resolver esse problema, eu tenho que usar óculos que tenham as lentes polarizadas verticalmente. A alternativa que traz as lentes polarizadas verticalmente é a letra A. Pronto. Aqui essa lente, a luz, aliás, que já é polarizada horizontalmente, não vai passar. Ela vai chegar até o óculos vindo do asfalto, mas não vai passar para trás do óculos. Por quê? Porque quando o filtro polarizador forma um ângulo de 90 graus com a luz polarizada, não passa nada da luz, ela vai ficar completamente escura. Mas só vai filtrar a luz que é polarizada horizontalmente. A luz que não é polarizada, a sua parte que não for horizontal, vai atravessar esse filtro. Então, só a luz refletida pela poça d'água, pelo asfalto molhado, é que não vai vir para os olhos. Acredita em experiência própria. Ter um óculos com lente polarizada é vida, gente. Fica muito melhor de andar na rua. Tu olha para o carro e não enxerga o reflexo nele. Se tem alguma coisa brilhando, alguma janela, não vai ofuscar a tua visão. Vale a pena, se tu puder investir um pouquinho mais, comprar um óculos com filtro polarizador. Tem muitas marcas aí no mercado que têm produzido óculos cada vez mais baratos, mais em conta. Vale a pena proteger bem os olhos, porque tu depende deles a vida inteira. Fica a dica. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 19. Acompanhe a leitura ali. A telefonia móvel no Brasil opera com celulares cuja potência média de radiação é cerca de 0,6 watts. Por recomendação da ANSI, deve ser uma agência nacional de sistemas de informação e o resto eu não sei, foram estipulados limites para a exposição humana à radiação emitida por esses aparelhos. Para o entendimento dessa recomendação, valem os conselhos: segurar o aparelho a uma pequena distância do ouvido, não encostar, né? Usar fones de ouvido para chamadas de voz e utilizar o aparelho no modo viva voz ou com dispositivos Bluetooth. Essas medidas baseiam-se no fato de que a intensidade da radiação emitida decai rapidamente conforme a distância aumenta. Por isso, afastar o aparelho reduz riscos. Então, deixar o aparelho mais longe significa que vai chegar menos energia eletromagnética, né? Menos micro-ondas no teu ouvido, no teu cérebro. Para reduzir a exposição à radiação do celular de forma mais eficiente, o utilizário deve afastar mais, eu acho que ele está dizendo, né?
Fones de ouvido com aparelho na mão. Fone de ouvido com aparelho no bolso da calça. O bolso da calça está perto da pele, né? Na mão está na mão. Então, fone Bluetooth com aparelho no bolso da camisa. De novo está perto da pele. O aparelho mantido a 1,5 centímetros do ouvido, segurado pela mão. Não é tão longe quanto o fone de ouvido. Sistema de viva voz com o aparelho apoiado em uma mesa de trabalho. Tá aqui ótimo, ó, não tem radiação praticamente nenhuma. Eu deixo o aparelho em viva voz, eu escuto e a pessoa me escuta no outro lado da linha e eu não estou encostando no aparelho. Então, deixar longe da pele é uma coisa que tu não faz, né, mestre? Tu usa o aparelho grudado aqui, eu tá sempre no bolso, eu também. Mas a recomendação tem esse aconselhamento, né, de se tu puder não ficar com o celular o tempo inteiro em contato com o corpo, tu vai sobreviver mais tempo. Enfim, tudo tranquilo, mestre e mestra? Bem simples essa aqui, bora resolver a questão de número 20. Acompanhe a leitura ali. Uma ambulância A em movimento retilíneo e uniforme aproxima-se de um observador O em repouso. A sirene emite um som de frequência constante FA. O desenho ilustra as frentes de onda do som emitido pela ambulância. Então aqui está o observador, este aqui é o observador, e A é a ambulância que está se movimentando para a direita, como o desenho nos diz. Aí dá para ver que tem um encurtamento, né, um comprimento de onda reduzido na frente e um comprimento de onda alongado atrás. Se diminui o comprimento de onda na frente e aumenta atrás, quer dizer que a frequência na frente é grande e a frequência atrás é menor. O observador possui um detector que consegue registrar no esboço de um gráfico a frequência da onda sonora detectada em função do tempo. Então tem sei lá como é que é o nome disso aí, um frequenciômetro, antes e depois da passagem da ambulância por ele. Qual esboço do gráfico representa a frequência FO de T, frequência do observador, né, em função do tempo detectada pelo observador? Mestre, não olha para os gráficos. Não olha, para de olhar. Não olha. Vamos desenhar o nosso gráfico. Eu vou desenhar um gráfico antes de olhar para as alternativas, mestre, porque é mais limpo de pensar assim, é mais fácil de pensar. Depois tu vê se algum gráfico fecha. Mestre, se não fechar o gráfico, tu vai pensar de novo, tá? Mas tu tem uma chance. Olhar para as alternativas é pedir para errar. Porque tu vai te convencer rapidinho de que é uma delas, vai passar essa questão e aí tu vai perder pontuação, tá bom? Então, dica do Rafa, tem um monte de gráfico, faz o teu e olha para as alternativas depois. Esse é o conselho que eu te dou. Tá, então o gráfico da frequência em função do tempo, percebida pelo observador, né, FO de T, em função do tempo. Então eu vou só marcar aqui o ponto, ó, que tem a ver com o tempo de ultrapassagem, tá? Tempo de passagem. A gente sabe que essa ambulância ela vai se movimentar nessa direção e aqui ela está passando pelo observador. Até aqui, mestre, tu concorda que a ambulância estava se aproximando do observador? E na aproximação, a frequência aparente percebida pelo observador é maior que a frequência real. Quer dizer que se eu marcar aqui com uma linha pontilhada a frequência real, essa aqui vai ser a FA, tá bom, mestre? Se eu tirar do pontilhado aqui, me perdi aqui nos efeitos especiais. Tá aqui o FA. Antes, a frequência tem que ser maior antes de passar. Até passar por ele, aqui eu vou desenhar de novo a pontilhada para dizer que a partir daqui passa por ele, tá bom, mestre? Ó. Até passar aqui, a frequência tinha que ser maior. E depois que passar, concorda comigo que essa fonte aqui, que é a ambulância, estará se afastando? Depois que a ambulância passar por aqui, mestre, ó, a partir daqui ela vai estar cada vez mais longe dele, ela está se afastando, ela tem um movimento relativo entre ele que é de afastamento. Até aqui era aproximação e a partir daqui afastamento. No afastamento, vou escrever aqui grandão, ó. Lembra do macete na aula de efeito Doppler? Afastamento, a frequência aparente é menor que a frequência real. Então, a partir do momento que passa por ele, a frequência tem que ser menor. Como é que a gente vai demonstrar isso? A frequência antes maior, a frequência depois menor. Tudo bem, ó. Acima é maior e abaixo é menor. Entendeu o meu gráfico? Só preciso marcar isso, mestre. Vamos procurar o gráfico agora? Na letra A, nada a ver com isso. Na letra B, que é essa aqui, ó. A é essa e B é essa. A frequência aumenta primeiro e depois diminui. Não, mestre, a frequência é maior antes e depois é menor. Na letra B ele diz o contrário, ó, quando está aproximando, antes de passar a frequência menor, depois fica maior.
Não, é o contrário. Na letra C ele nos mostra uma coisa que diz que a frequência é maior antes e menor depois. Alternativa letra C. E na letra D diz que na letra E, aliás. Aí me perdi nos gráficos. Sempre acontece isso comigo. Ó, letra A não é, letra B não é, letra C não é, letra D é a resposta. Desculpa, mestre, a resposta é a letra D. Tá meio fora dos lugares que parece. Então, letra D é a resposta. E aí, se tu me perguntar por que tem essa redução, né, na frequência, ela não é sempre maior. Vou desenhar o gráfico certinho aqui, mestre, ó, percebe? A frequência ela era maior, ficou menor até chegar perto dele, depois aumentou. Não ficou bem certinho o gráfico, mas tá bom. Eu tenho uma redução na frequência, mestre, porque a velocidade relativa não é sempre a mesma. Aqui a velocidade relativa é essa, aqui a velocidade relativa é essa, aqui a velocidade relativa é zero. Aqui a velocidade relativa é essa, aqui a velocidade relativa é maior, e quanto mais longe tiver, mais paralela a componente da velocidade que a gente analisa, né, da velocidade dele, é maior em relação à velocidade original dele, né, que é essa aqui, ó. Então, como ele está ficando cada vez mais próximo, a velocidade relativa ela não fica constante porque não está indo em direção ao observador, vai passar na frente. Por isso que tem essa redução na frequência aparente até ficar igual à frequência da ambulância, e depois que passa ela vai aumentando até que fica maior do que a frequência da ambulância. Tudo tranquilo? Grava isso, tá, mestre? Quando tá aproximando, a frequência aparente é maior, quando tá afastando, a frequência aparente é menor. Tem uma onomatopeia, que é o barulho de um carro passando pela gente, que nos lembra o efeito Doppler, ó. Nhão. Fórmula 1, como é que é? Era uma frequência maior, mais agudo. Fica uma frequência menor, mais grave. Então, frequência maior na aproximação, frequência menor no afastamento. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 20. Acompanhe a leitura ali. A figura 1 apresenta o gráfico da intensidade em decibéis, dB, da onda sonora emitida por um alto-falante que está em repouso e medida por um microfone em função da frequência da onda para diferentes distâncias, 3 mm, 25 mm, 51 mm e 60 mm. A figura 2 representa um diagrama com a indicação das diversas faixas do espectro de frequência sonora para o modelo de alto-falante utilizado nesse experimento. Vamos tentar entender esses gráficos aqui, meus pessoal. A intensidade em função da frequência, e aí quando a distância é 3 mm, 25, 51 e 60 mm. Tá. E aqui ele diz o que é grave, subgrave, agudo, média alta ou médio agudo. Tá. Relacionando as informações presentes nas figuras 1 e 2, a pergunta, como que a intensidade sonora percebida é afetada pelo aumento da distância do microfone ao alto-falante? Peraí. Como que a intensidade? Intensidade está aqui, ó, essa é a intensidade. Percebida é afetada pelo aumento da distância. Bom, a gente percebe que aqui, mestre, ó, para frequências entre 20 e 100, ó, de 20 até 60, de 20 até 200, 200 é muito, mas pode ser até aqui, ó, tá? Mas aqui mostra mais. A intensidade diminui com o aumento da distância, ó. 3 mm está perto, a intensidade é maior. Faz sentido, né? Quanto mais perto tiver do microfone, mais ele vai captar. 25 diminui, 51 diminui, 60 diminui. Cada vez é menor, tá vendo? Cada vez é menor a intensidade percebida quanto maior a distância. Então, como que o aumento da distância afeta? Diminui, só que para baixas frequências mesmo. Mas para frequências altas, ó, para essas frequências aqui, as 4 linhas ficam a mesma. Então, para frequências altas, a intensidade sonora percebida não é afetada. A intensidade sonora é a mesma. Então, para sons agudos, a frequência percebida ali não muda em função da frequência. Para frequências agudas, mudando a distância, a intensidade percebida é a mesma com o aumento da distância. É isso que eu estou querendo te dizer. Então, vou ler de novo a pergunta. Como a intensidade sonora percebida é afetada pelo aumento da distância do microfone ao alto-falante? A intensidade diminui nas faixas das frequências agudas. Não, é das frequências graves, ó. A intensidade diminui na faixa das frequências graves. Então, frequências graves até aqui, vamos considerar até 200,
tem uma diferença boa aqui na intensidade. Quando a gente está falando de frequências altas, não tem diferença nenhuma na intensidade mudando a distância. Tudo tranquilo, meu SMS? É uma questão chata de interpretação. Praticamente não tem física aqui, inclusive. Vamos então à leitura da questão de número 22. Acompanhe a leitura ali. Em altos fornos siderúrgicos, as temperaturas acima de 6.000 graus Celsius são mensuradas por meio de pirômetros ópticos. Então esse bagulho aqui vai medir temperatura acima de 600. Esses dispositivos apresentam uma vantagem de medir a temperatura de um objeto aquecido sem necessidade de contato. É uma boa mesmo, encostar no negócio a 600 graus Celsius vai derreter o que tu encostou. Dentro de um pirômetro óptico, um filamento metálico é aquecido pela passagem de corrente elétrica até que sua cor seja a mesma do objeto aquecido em observação. Então, a cor do filamento, filamento metálico, até que sua cor seja a mesma do objeto aquecido em observação. Nessa condição, a temperatura conhecida do filamento é idêntica do objeto aquecido em observação. Tá. Então, a temperatura é a mesma porque a cor é a mesma. O que tem a ver cor e temperatura? A propriedade da radiação eletromagnética avaliada nesse processo é a, mestre e mestra, quanto mais quente tiver um objeto, maior a frequência da radiação que ele emite. Então, a propriedade da radiação eletromagnética avaliada nesse processo para ser mesma cor, mesma frequência. Tu sabe que a frequência da luz visível altera a cor da luz visível. Então é a frequência. Alternativa letra C. Por que não apareceu o comprimento de onda aqui, hein, mestre e mestra? Porque seria a resposta também. Pode alterar tanto a frequência quanto o comprimento de onda. Tudo tranquilo? Vamos então à solução da questão de número 23. Acompanhe a leitura ali. Para obter a posição de um telefone celular, a polícia baseia-se em informações do tempo de resposta do aparelho em relação às torres. Então ele está te dizendo isso. A polícia se baseia no quê? A polícia se baseia no tempo de resposta. Então, a polícia se baseia em informações do tempo de resposta do aparelho às torres de celular na região onde se originou a ligação. Em uma região, o aparelho está na área de cobertura de 5 torres, conforme o esquema. Considerando que as torres do celular, as torres e o celular são pontiformes e que estão sobre o mesmo plano, qual o número mínimo de torres necessárias para se localizar a posição do telefone celular que originou a ligação? Mestre e mestra, presta atenção no que eu vou te dizer. Com o tempo de resposta de uma torre, tu só acha que distância que esse telefone está da torre. Sabe por quê? Porque a gente sabe a velocidade da onda eletromagnética. Distância é igual a velocidade vezes tempo. Pelo tempo, a gente sabe quanto tempo demorou para o sinal ir e voltar. Então a gente sabe a distância que ele foi e voltou. Se a gente sabe a distância que ele foi e voltou, mestre e mestra, a gente vai saber, no máximo, qual é que é a distância do celular até a antena. Se for essa antena que eu marquei aqui a primeira, ó, vou desenhar aqui uma circunferência que se origina nessa antena. Ó, eu sei a distância do celular até a antena. Eu sei qual é que é esse raio aqui, ó. Mas isso me diz onde é que está o celular? Não, isso não me diz onde é que está o celular. Isso me diz uma circunferência de possibilidade. Ele pode estar em cima de qualquer um desses pontos. O que eu faço para descobrir onde é que está esse celular? Eu vou comparar com o sinal de outra antena. Por exemplo, esse aqui, ó. Essa antena aqui vai gerar um sinal e vai perceber o celular, ó, percebe? Ou nesse ponto aqui, vou marcar agora com a caneta azul para ficar mais óbvio. Ou nesse ponto aqui, ou nesse ponto aqui. Eu não sei exatamente onde está o celular, eu sei 2 pontos. Isso aqui numa cidade, mestre, podem ser quadras. Então, eu não sei onde é que ele está, se ele está aqui ou se ele está aqui. O que eu vou fazer para ter certeza de onde o celular está, mestre, mestra? Eu vou usar outra antena. Então, eu vou pegar essa antena que está aqui, ó, e vou, de novo, fazer uma circunferência de probabilidade, né? Onde é que está o celular. Ó. Então, a partir daqui, ó, agora sim, que toca as outras 2 circunferências, eu tenho uma única posição. Aí eu vou ter certeza que o celular está aqui. Poderia, para cada 2 circunferências, né, tem 2 possibilidades, ó. A verde e a laranja são nesses 2 pontos, onde está o celular e aqui. A rosa e a laranja, aqui ou aqui. A verde e a rosa, aqui e aqui.
E onde que as três vão ter o mesmo ponto de localização onde está o celular? Então são necessárias 3 antenas para a gente ter certeza onde está o celular. Então no mínimo são 3 antenas. Alternativa letra C. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Vamos agora à solução da questão de número 24. Acompanhe a leitura ali. A radiação ultraviolenta, UV, é dividida de acordo com 3 faixas de frequência, UVA, UVA, UVB e UVC, conforme a figura. Para selecionar um filtro solar que apresente absorção máxima na faixa UVB, uma pessoa analisou os espectros de absorção da radiação UV de 5 filtros solares. Considere. Então aqui tem o gráfico da absorbância em unidades arbitrárias, o filtro solar 1, 2, 3, 4 e 5, e aqui ele deu a frequência das faixas. Ok. Considere. Velocidade da luz 3 vezes 10 na 8 e 1 nanômetro igual a 1 vezes 10 a menos 9. O nano tem que ser 1 vezes 10 a menos 9, né? Nano é 9, é o bilionésimo, né? O filtro solar que a pessoa deve selecionar, olha só, ele está querendo um filtro solar que apresente absorção máxima na faixa do UVB. Só que aqui ele mostra comprimento de onda e aqui ele mostra frequência, mestre e mestra. Como é que tu vai resolver isso? Bom, se tu tem a frequência, tu pode achar qual é que é o lambda. Então, bora fazer essa conta. Velocidade é igual ao lambda vezes a frequência. Se ele quer o espectro da radiação UVB, qual que absorve mais, né, como está mostrado aqui, eu vou usar a frequência do UVB. Professor, mas tem toda uma faixa. Vamos fazer o seguinte, vou pegar uma intermediária. Do 9,34 vezes 10 na 14 por 1,03 vezes 10 na 15, não tem o 1 vezes 10 na 15 aqui no meio? Então vou escolher, mestre e mestra, 1 vezes 10 na 15. Velocidade é 3 vezes 10 na 8, como a questão diz, é igual ao lambda vezes a frequência, que eu vou usar 10 na 15, ou 1 vezes 10 na 15, dá na mesma. Agora a gente acha que o comprimento de onda é igual a 3 vezes 10 na 8 dividido por 10 na 15. Quer dizer que o lambda vai ser igual a 3, como é que faz com a potência de 10? 10 na 8 menos 15, 10 na menos 7. Como está aqui, mestre, em nanômetro, que é 10 a menos 9, para que esse 10 a menos 7 vire 10 a menos 9, ó, tá vendo que o expoente aqui diminuiu 2 unidades? Então vou ter que aumentar 2 zeros. Se o expoente diminui, aumenta os zeros. Só lembrar que é o contrário. Lambda vai ser igual a 300 vezes 10 a menos 9, ou 300 nanômetros. Ainda bem, né? Porque só tem de 200 a 440 aqui. 300 nanômetros, mestre, tá mais ou menos aqui, ó. Percebe? Qual é que é o filtro que tem máxima faixa de absorção, né? Absorve o máximo, é esse aqui, ó. Este filtro, seguindo a linhazinha pontilhada, com toda a coordenação que eu consigo ter nisso aqui, é o filtro de número 4, que aparece na letra B. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Era uma questão de equação fundamental da onda. Velocidade igual a lambda vezes frequência e tá resolvido. Depois de achar qual é que era o comprimento de onda, era só descobrir qual é que dos filtros que absorve mais. Cuidado com essas questões com um monte de desenho, que elas parecem difíceis, mas na verdade não são. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver então a questão de número 25. Acompanhe a leitura ali. Em uma flauta, as notas musicais possuem frequências e comprimentos de onda lambda muito bem definidos. As figuras mostram esquematicamente um tubo de comprimento L que representa de forma simplificada uma flauta em que estão representados em A, o primeiro harmônico de uma nota musical, comprimento de onda lambda A, e em B, o seu segundo harmônico, com comprimento de onda lambda B, e em C, o seu terceiro harmônico, comprimento de onda lambda C, onde lambda A maior que lambda B que lambda C. Dá para perceber aqui que o lambda é maior no caso A do que no C. Ok. Em função do comprimento do tubo, qual o comprimento de onda da oscilação que forma o próximo harmônico? Mestre, mestra, próximo harmônico, percebe aqui, ó. Eu tenho aqui lambda sobre 2 no A. Aqui eu tenho lambda inteiro, ó. Crista, vale, crista. Então, o lambda B é inteiro, ou 2 meios lambdas do B. E aqui eu tenho meio lambda até aqui, mais meio lambda até aqui, mais meio lambda até aqui. Eu tenho aqui 3 lambdas do terceiro harmônico sobre 2. Meio lambda, 2 meios do lambda, 3 meios do lambda. Na sequência aqui, mestre e mestra, o que vai aparecer? Vou falar de novo. 1 meio lambda, 2 meios lambda, 3 meios lambda
E depois 4 meios lambdas. 4 lambdas sobre 2 do próximo harmônico vai ser igual ao L. Simplifica o 4 com o 2, cortou aqui, aqui vai o 2. Quer dizer que o lambda do próximo harmônico vai ser igual a L sobre 2. Então o lambda do próximo é L sobre 2, alternativa letra C. Resolvido, mestre. Tudo tranquilo? É sempre assim, meio lambda, 2 meios lambda e depois vai ter 3 meios lambda. Bora ler a questão de número 26. Acompanhe a leitura ali. Durante uma aula experimental de física, os estudantes construíram um sistema ressonante com com pêndulos simples, não tem 2 ali. As características de cada pêndulo são representadas no quadro e inicialmente os estudantes colocaram apenas o pêndulo A para oscilar. Aí tem um monte de pêndulo aqui, 1, 2, 3, 4 e 5, diz a massa, diz o comprimento do barbante. Quais pêndulos, além do A, né, passaram a também oscilar para entrar em ressonância, mestre? O que tem que ser igual para os pêndulos? Tem que ter a mesma frequência, ou ter o mesmo período, que para um pêndulo o período é 2π raiz de L sobre G. Se quiser uma musiquinha para lembrar se quiser uma musiquinha para lembrar o pêndulo do sistema, se quiser uma musiquinha para lembrar o período do sistema massa-mola, o período do pêndulo simples, dá uma olhada na aula sobre MHS que está ali na lista. É uma musiquinha bem fácil de lembrar que o período é 2π raiz de L sobre G para um pêndulo e 2π raiz de M sobre K para uma mola, tá? Quem viu a musiquinha, quem viu o poeminha, né, que tem a ver com Gonçalves Dias, Canção do Exílio, sabe do que eu estou falando. Bom, mestre, o que a gente está vendo aqui? Que o período vai ser igual desde que o comprimento seja igual e o período do pêndulo, a sua frequência, não depende da massa. Então, não importa a massa. Se o comprimento é L, os pêndulos vão oscilar junto por ressonância. Então, o pêndulo 1 tem o mesmo comprimento L e o pêndulo 5 também tem o mesmo comprimento L. Então, quais pêndulos, além desse, passaram também a oscilar? 1 e 5, né, mestre? Letra D, só isso. Tem mesmo comprimento, tem mesmo período. E a massa? A massa não importa. A massa só importa o período no sistema massa-mola. Tudo tranquilo, mestre? Bora responder então a questão de número 27. Acompanhe a leitura ali. A figura representa uma embalagem cartonada e sua constituição em multicamadas, de acordo com as orientações do fabricante. Essas embalagens não devem ser utilizadas em fornos micro-ondas ou fornos micro-ondas. Então tem aqui, ó, polietileno, que é um plástico, alumínio, polietileno de novo, papel, polietileno. A restrição citada, que restrição não devem ser utilizadas em fornos de micro-ondas ou fornos micro-ondas. Tá, isso deve ter a ver com alumínio, né? Mas por quê? A embalagem aberta se expandir pela pressão do vapor formado em seu interior. Se ela está aberta, não vai ter expansão, né? A camada de polietileno se danificar colocando o alumínio em contato com o alimento. Acho que não teria problema o alumínio ter contato com o alimento tanto assim, porque as panelas que a gente usa em geral são de alumínio, né? A fina camada de alumínio blindar a radiação, não permitindo que o alimento se aqueça. Mas é por isso que ele ia dizer que não deve ser utilizado? Absorção de radiação pelo papel, que se aquece pode levar à queima da camada de polietileno. Tá, tudo bem, ia dar uma fumaça. Agora olha a letra I. Geração de centelhas na camada de alumínio, que pode levar à queima da camada de papel e de polietileno. Agora sim, se tu tem um metal que é um excelente condutor de energia elétrica e alguma radiação muito energética chega perto desse metal, os seus elétrons se excitam e aí pode ter descargas elétricas de uma parte a outra desse metal. E aí isso poderia, pela centelha, botar fogo na parte de papel e queimar o polietileno. Então é por isso que a gente não deve colocar nada de metal dentro do micro-ondas, tá? É muito sério isso. Não se deve colocar nada de metal, porque corre risco de ter centelhas elétricas, tem oxigênio junto, pode pegar fogo, tá bom, mestre? Então, letra I. Tudo tranquilo? Vamos então à solução da questão de número 28. Acompanhe a leitura ali. Certos tipos de superfícies na natureza podem refletir luz de forma a gerar um efeito de arco-íris. Essa característica é conhecida como iridescência e ocorre por causa do fenômeno da interferência de película fina. A figura ilustra o esquema de uma fina camada iridescente de óleo sobre uma poça de água. Parte do feixe de luz branca incidente 1
reflete na interface ar-óleo e sofre inversão de fase. Mestre, isso que ele está dizendo é importante, ó. Quando reflete, sofre inversão de fase. Então, o 2 já tem fase oposta. Vou seguir. O que equivale a uma mudança de meio comprimento de onda, ou uma mudança de 180 graus, né? A parte refratada do feixe 3 incide na interface óleo-água e sofre reflexão sem inversão de fase. Então aqui, ó, o 3 vai incidir aqui embaixo e vai refletir sem inversão de fase, não mudou nada. E aí depois, quando refrata e vem para o olho do observador, na refração não há inversão de fase, tá bom, mestre? Na refração nunca tem inversão de fase, pode lembrar disso. Refração não tem inversão de fase. Pode inverter a fase quando o raio refletido, quando a luz refletida volta para o meio de maior velocidade. Pode lembrar disso. Na reflexão da luz, há inversão de fase quando ele estiver refletindo e retornando para o meio de maior velocidade. Haverá inversão de fase então. Tudo bem? O observador indicado enxergará aquela região do filme com coloração equivalente à do comprimento de onda que sofre interferência completamente construtiva entre os raios 2 e 5. Então ele vai enxergar a corzinha da frequência do comprimento de onda se o 2 e o 5 sofrerem interferência construtiva ou completamente construtiva entre os raios 2 e 5. Mas essa condição só é possível para uma espessura mínima da camada de óleo. Considere que o caminho percorrido em 13 e 4 corresponde ao dobro da espessura da película de óleo. O que ele está dizendo, mestre? Está dizendo que o raio desceu, andou E a mais, e subiu, andou E a mais de novo. Não é exatamente pelo ângulo que ele está falando, mas ele está dizendo para considerar, né? Considere que é o mesmo caminho. Expressa em termos do comprimento de onda, lambda, a espessura mínima é igual a... Mestre, quando tem conta para fazer com interferência, sempre faz a mesma coisa, olha só. O delta, que é a diferença de caminhos, é igual a n lambda sobre 2. A gente já conversou sobre isso nessa lista em duas questões, já estamos na 28. Quando a fase é igual, quando é a mesma fonte, ou quando as fontes são coerentes, estão em concordância de fase, com n par a interferência construtiva, com n ímpar a interferência destrutiva. Quando as fontes têm fases opostas, aí vai mudar de figura. Quando as fases forem opostas, ou nessa questão uma fase foi invertida na reflexão, aí o n ímpar vai ser interferência construtiva e o n par vai ser interferência destrutiva. Tá, então o delta, que é a diferença de caminhos, é 2 vezes o E, porque o raio 2 ele só refletiu, ó, andou esse caminho fora. O raio 3, 4 e 5 ele percorreu a mais do que o 2, o 3 e o 4. O 5 é igual. Então, o que nos interessa aqui é a diferença de caminhos, mestre. É o que um percorreu a mais do que o outro, e isso tem a ver com entrar na espessura da lâmina de óleo. Então, na fina camada de óleo, né? 2 vezes a espessura é igual ao N. Qual é que é o N aqui, mestre? Bom, se ele falou interferência completamente destrutiva para fases opostas, a interferência construtiva ocorre para N ímpar. Então, N ímpar, eu sei que a interferência é construtiva. Qual é que é o menor N para interferência construtiva, já que ele quer a menor espessura em que vai acontecer essa interferência, que vai ser a interferência mais intensa que acontece? O N igual a 1. Então, eu vou usar o N igual a 1 porque a interferência é construtiva para fases opostas. Se fosse interferência para mesmas fases, a construtiva aconteceria com N0, sem diferença de caminho, ou com N2, né? O menor N possível para interferência construtiva para a mesma fase. Nesse caso, mestre, fases opostas, N ímpar. Menor N é o 1, menor ímpar. Então, 1 lambda sobre 2. Quer dizer que a espessura da lâmina de óleo vai ser igual, passa esse 2 que está junto com o E à direita dividindo, vai multiplicar o 2, quer dizer que vai ser lambda sobre 4. E terminou essa questão, é só isso mesmo, lambda sobre 4. Expressa em termos do comprimento de onda, a espessura mínima é igual a lambda sobre 4. Tudo tranquilo, mestre? De novo vou te dizer isso. Se é questão de interferência com cálculo, escreve ali, delta, que é a diferença de caminhos, né, o caminho maior menos o caminho menor, é igual a n lambda sobre 2. Tudo tranquilo? Vamos dar a leitura da questão de número 29. Acompanhe a leitura ali.
Ao ouvir uma flauta e um piano emitindo a mesma nota musical, mestre e mestra, isso aqui é a mesma frequência, né? Consegue-se diferenciar esses instrumentos? O que é característico do instrumento? O timbre, lembra do alfinete? A altura depende da frequência, a intensidade da amplitude, e o ti está ali para a gente lembrar do timbre, que é a qualidade fisiológica que nos permite distinguir sons emitidos com mesma frequência e mesma amplitude, mesma altura e mesma intensidade, respectivamente, emitidos por instrumentos, pode ser vocais ou musicais, diferentes. Inclusive, o timbre depende do número de harmônicos presentes na onda. Por isso que é muito difícil imitar o timbre, embora existam pessoas especiais que conseguem fazer isso. Mas a minha voz tem uma coisa que tu reconhece que é o timbre, né, mestre mestre? Tu vai ouvir a minha voz sem ver o vídeo, né? Depois de me assistir em inúmeras aulas, tu vai reconhecer a minha voz. Tu conhece o meu timbre. Se eu te ligar, telefonar para ti, tu vai reconhecer o meu timbre. Tudo tranquilo, mestre mestra? Bora então resolver a questão. Opa, nem li as alternativas, já pensou? Vamos lá, então é timbre. Essa diferenciação se deve principalmente ao intensidade sonora não, potência não. Intensidade e potência tem a ver com as duas coisas são meio que a mesma, né? Só a intensidade e a potência por unidade de área. Diferente velocidade de propagação é o som no ar. Não tem diferença, a velocidade é a mesma. Timbre do som, que faz com que os formatos das ondas, por causa do número de harmônicos, de cada instrumento sejam diferentes. Verdadeiro, formato da onda. A altura do som tem a ver com frequência, é a mesma frequência, né? Ele falou mesma nota, mesma frequência. Agora sim, vamos à leitura da questão de número 30. Acompanhe a leitura ali. Em alguns sistemas de segurança incluem detector de movimento. Nesses sensores existe uma substância que se polariza na presença de radiação eletromagnética de certa região de frequência, gerando uma tensão que pode ser amplificada e empregada para efeito de controle. Ele está dizendo que pode ser um interruptor, um liga-desliga. Chega a radiação nesse sensor e aí vai gerar uma polarização e vai ter uma corrente elétrica, uma tensão que pode ser amplificada. Quando uma pessoa se aproxima do sistema, a radiação emitida por seu corpo é detectada por esse tipo de sensor. Espera aí, mestre. Qual é que é a radiação eletromagnética que o nosso corpo emite, hein? Ai, professor, eu emito luz visível. Não, não, tu reflete luz visível, mestre. O que que tu emite? Tu emite infravermelho. Infravermelho é o calor por irradiação, né? O ser humano perde a maior quantidade de energia do dia é através da irradiação. Inclusive, quando a gente tá passando frio, se a gente se enrolar com alguma coisa que reflita a luz, vai refletir também o infravermelho. Por isso que os paramédicos chegam com aquele cobertor meio de plástico com alumínio, né? Parece meio aluminizado e passam ao redor da pessoa. Não é uma coberta aquilo, né? Pode até inclusive usar aquilo molhado. Quando tu usa aquele, não sei o nome daquilo, é um negócio aluminizado, tu vai te esquentar porque está refletindo para ti o calor que tu mesmo gera. Tudo tranquilo, mestre? Então, a radiação captada por esse detector encontra-se na região de frequência do infravermelho. Letra C. Tudo tranquilo, mestre? Bora então conversar sobre a questão de número 31. Acompanhe a leitura ali. Quando adolescente, as nossas tardes após as aulas consistiam em tomar as mãos o violão e o dicionário de acordes de Almir Shediac e desafiar nosso amigo Hamilton a descobrir apenas ouvindo o acorde quais notas eram escolhidas. Sempre perdíamos a aposta. Ele possui o ouvido absoluto. O ouvido absoluto é uma característica perceptual de poucos indivíduos capazes de identificar notas isoladas sem outras referências, isso é, sem precisar relacioná-las com outras notas de uma melodia. Então, tu escuta a nota e sabe qual é que é o nome dela. No contexto apresentado, a propriedade física das ondas que permite essa distinção das notas. O que define a nota musical, mestre? A frequência, acabamos de falar na outra questão. Então, a frequência que define a nota musical. Tudo tranquilo? É só isso. A altura do som é a sua frequência que define, né? A gente chama isso de nota musical. Notas mais altas são mais agudas, notas mais graves são mais baixas, né? Mais baixas são mais graves, menor frequência. Tudo tranquilo, mestre? Bora então ler a questão de número 32. Acompanhe a leitura ali. O sonar é um equipamento eletrônico que permite a localização de objetos e a medida de distâncias no fundo do mar, pela precisão de sinais sônicos e ultrassônicos e a recepção dos respectivos ecos. O fenômeno do eco
corresponde à reflexão de uma onda sonora por um objeto, a qual volta ao receptor pouco tempo depois do som ser emitido. No caso do ser humano, o ouvido é capaz de distinguir sons separados por, no mínimo, 0,1 segundo. Considerando uma condição em que a velocidade do som é de 340 metros por segundo, qual é a distância mínima a que uma pessoa deve estar de um anteparo refletor para que possa distinguir o eco do som emitido? Então, para distinguir o eco do som emitido, mestre, qual é que é a distância mínima? A gente pode fazer, distância igual a velocidade vezes tempo. A velocidade é 340 metros por segundo e para a gente distinguir o som do outro, precisa ter 0,1 segundo de um para o outro. Então, a distância vai ser igual a 34 metros. Só que essa distância é para o tempo de ir e voltar, né? Então, se eu quero saber a distância para a gente estar do anteparo, é dividir isso aí por 2, que é 17 metros. Então, a distância mínima para a gente considerar eco, mestre e mestra, é 17 metros. Então, 17 metros a gente vai assinar na letra A. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Vamos agora à leitura da questão de número 33. Acompanhe a leitura ali. Ao assistir uma apresentação musical, o músico que estava na plateia percebeu que ele conseguia ouvir quase perfeitamente o som da banda, perdendo um pouco de nitidez nas notas mais agudas. Então, ele estava perdendo nitidez nas notas de frequência maior, né, as mais agudas. Ele verificou que havia muitas pessoas bem mais altas à sua frente, bloqueando a visão direta do palco e o acesso aos alto-falantes. Sabe-se que a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo e que a região de frequências das notas emitidas é de aproximadamente 20 a 4.000 Hz. Qual fenômeno ondulatório é o principal responsável para que o músico percebesse essa diferenciação no som? Olha só, ele perdia um pouco a nitidez nas notas mais agudas, ou seja, nas notas de maior frequência. As notas de maior frequência, mestre e mestre, também são as notas que têm menor comprimento de onda. Então, como tinha pessoas mais altas na frente dele, as notas de menor comprimento de onda, as mais agudas, não conseguiam passar pelas pessoas mais altas. E as notas mais graves de menor frequência, mas maior comprimento de onda, conseguiam fazer isso. Por que isso aconteceu com ele? Porque a difração ela não ocorre igualmente para ondas de comprimentos de ondas diferentes. A difração só acontece e é perceptível quando o comprimento de onda tem a mesma ordem de grandeza do obstáculo. Então, se as pessoas são grandes, o som de grande comprimento de onda consegue difratar nelas. E o som de pequeno comprimento de onda não difrata nelas. Esse som de pequeno comprimento de onda não chega com a mesma intensidade em quem está atrás, no observador, né, o músico, né, que estava atrás das pessoas mais altas, não percebeu essas frequências mais altas porque essas ondas de menor comprimento de onda não difrataram nas pessoas mais altas. Então, qual fenômeno ondulatório é o principal responsável para que o músico percebesse essa diferenciação no som? É a difração, né? É a difração que ocorreu com as notas mais graves, de maior comprimento de onda, e menor frequência, e não aconteceu com as notas mais agudas, de menor comprimento de onda e maior frequência. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 34. Acompanhe a leitura ali. Ao sintonizarmos uma estação de rádio ou canal de TV em um aparelho, estamos alterando algumas características elétricas do seu circuito receptor. Das inúmeras ondas eletromagnéticas que chegam simultaneamente ao receptor, somente aquelas que oscilam com determinada frequência resultarão em máxima absorção, olha aqui, máxima absorção de energia. O fenômeno descrito é a ressonância, mestre e mestra. Absorver energia que tenha a mesma frequência que a onda que está chegando, está falando da ressonância. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então ler a questão de número 35. Acompanhe a leitura ali. Em um piano, o Dó central e a próxima nota Dó, o Dó maior, apresentam sons parecidos, mas não idênticos. É possível utilizar programas computacionais para expressar o formato dessas ondas sonoras em cada uma das situações como apresentado nas figuras, em que estão indicados intervalos de tempo idênticos t. Então ele diz que esse intervalo de tempo aqui, mestre e mestra, ó, t é idêntico. Vou marcar ele para a gente olhar para esse t aqui daqui a pouco.
A razão entre as frequências do Dó central e do Dó maior é... Mestre, tu percebe que o desenho se repete uma vez só aqui no Dó central e no Dó maior o desenho se repete duas vezes, ó, daqui para cá ocorreu uma repetição e daqui para cá o desenho todo se repetiu. Quer dizer que aqui eu tenho no mesmo intervalo de tempo duas oscilações do Dó maior e uma oscilação do Dó central. Quer dizer que a frequência do Dó maior é igual, vou escrever um maior melhorzinho aqui, do Dó maior, é igual a duas vezes a frequência do Dó central. Porque se aparece duas vezes a mesma onda no mesmo intervalo de tempo, é o dobro do número de ondas no mesmo intervalo de tempo. Então a frequência tem que ser o dobro. Então se a frequência é o dobro, a razão entre as frequências do Dó central e do Dó maior, peraí, frequência do Dó central sobre frequência do Dó maior é igual a 1/2. Dó maior tem maior frequência, por isso que ele chama maior. Então é 1/2, mestre. Tudo tranquilo? Na verdade, se tu conhece um pouquinho de música, mestre, um pouquinho como eu, que é pouquinho, conheço pouco de música, eu sei que uma oitava acima é o dobro da frequência, a mesma nota tem o dobro da frequência. Então qualquer nota, Dó, Ré, Mi, o Mi, a próxima nota Mi da próxima oitava vai ter o dobro da frequência. E uma oitava abaixo é a metade. Quer dizer que é como se fosse uma PG, né? Se tu quiser levar para matemática, em termos técnicos, a frequência de cada nota que tem o mesmo nome de uma oitava para outra segue uma PG de razão 2. Sempre vai multiplicar por 2 a frequência. Tudo tranquilo, mestre? Bora então a leitura da questão de número 36. Acompanhe a leitura ali. Uma manifestação das torcidas em estádios de futebol é a ola mexicana. Os espectadores de uma linha, sem sair do lugar e sem se deslocarem lateralmente, ficam de pé e se sentam, sincronizados com os da linha adjacente. O efeito coletivo se propaga pelos espectadores do estádio, formando uma onda progressiva conforme a ilustração. Calcula-se que a velocidade de propagação dessa onda humana é de 45 km por hora, e que cada período de oscilação contém 16 pessoas, que se levantam e se sentam organizadamente distanciadas entre si por 80 centímetros. Então quer dizer que a distância entre cada duas pessoas, conforme a questão disse, é 80 centímetros. E um período de oscilação, fica meio esquisito isso, né? Quer dizer, o comprimento de onda, né? A extensão da onda de crista a crista é de 16 pessoas, que se levantam e se sentam organizadamente. Nessa aula mexicana, a frequência da onda em hertz, então ele quer saber a frequência, mestre. Velocidade é igual lambda vezes a frequência, o que todo mundo sabe. A velocidade a gente vai achar em metros por segundo dividindo esse 45. Então vamos lá. 45 dividido por 3,6 é igual a 12,5 metros por segundo. Já tem a velocidade. Agora falta achar o comprimento de onda. Se tem 16 pessoas, quer dizer que o lambda vai ser igual a 16 vezes 0,8 metros, que é os 80 centímetros. E o comprimento de onda vai ser de 12,8 metros. Tem gente que pensa que é 15 aqui, porque são 15 espaços a cada 16 pessoas. Não está errado, mestre. Aqui não ia fazer diferença, ele pediu um valor mais próximo de, e usando 15 vai dar certo igual. Eu gostaria que tu considerasse a possibilidade de ou pensar que até a 16ª pessoa vai ter mais um espaço, são 16 pessoas, daí a próxima pessoa já pertence a uma outra onda, entendeu? Aí vai ter 16 espaços. Ou, se for um número baixo, tipo 3 pessoas, tem que considerar 2 espaços, né? Tem uma pessoa aqui, outra aqui, são 2 espaços entre cada 3 pessoas. 3 espaços entre cada 4 pessoas. A partir de 10, se tu usar 10 espaços ou 9, ou 11 pessoas, tu usar 11 espaços ou 10, não vai fazer diferença na conta. Uma diferença significativa não, tá bom, mestre? Então, não tem estresse. Só quando o número for pequeno. Aqui é 16, então não vale a pena entrar no mérito. Lambda é 12,8 metros. E agora a gente vai achar qual é que é a frequência. A velocidade é 12,5 metros por segundo, igual ao lambda, que é 12,8 vezes a frequência. Quer dizer que a frequência vai ser igual a 12,5 dividido por 12,8. Isso aqui vai dar 0,90 e alguma coisa, mestre, aproximadamente igual a 1. 0,97, que é aproximadamente igual, né, mestre, a 1. Vou botar um igualzinho aqui, um aproximadamente igual a 1. Então a frequência dessa aula mexicana é 1 Hz. Tudo tranquilo, mestre?
Bora então resolver a questão de número 37. Acompanhe a leitura ali. Em um violão afinado, quando se toca a corda Lá com seu comprimento efetivo harmônico fundamental, o som produzido tem frequência de 440 Hz. Tá. Se a mesma corda do violão é comprimida na metade, mestre e mestra, se eu reduzo a corda na metade do seu comprimento, o comprimento de onda vai reduzir a metade do novo harmônico fundamental. Se o comprimento de onda reduz a metade, significa que a frequência dobra. Então a frequência vai passar a ser 880 Hz. E isso é o que vai acontecer, a nota fica mais aguda, ela ficou com o dobro da altura, 2 vezes a frequência. Lembra que a altura é frequência. Então, a frequência do novo harmônico não se reduz à metade. Dobra porque o comprimento de onda foi reduzido à metade. Letra B, perfeito, mestre e mestre. Tudo tranquilo? A gente conversou sobre cordas sonoras, né? Dá uma olhadinha lá, é bem tranquilo. Inclusive eu comento sobre quando a gente reduz o comprimento, a frequência aumenta na mesma proporção. Tudo tranquilo? Vamos então à leitura da questão de número 38. As moléculas de água são dipolos elétricos que podem se alinhar com o campo elétrico da mesma forma que uma bússola se alinha com o campo magnético. Quando o campo elétrico oscila, as moléculas de água fazem o mesmo. No forno de micro-ondas, a frequência de oscilação do campo elétrico é igual à frequência natural de rotação das moléculas de água. Assim, a comida é cozida quando o movimento giratório das moléculas de água transfere energia térmica às moléculas circundantes. Então ele está te dizendo que a frequência é a mesma e por isso a comida é aquecida porque as moléculas de água absorvem energia e transferem energia às moléculas circundantes. A propriedade das ondas que permite, nesse caso, o aumento da energia de rotação das moléculas de água é na verdade, eu não chamaria isso de propriedade das ondas, eu chamaria de fenômeno ondulatório, mas o Enem chamou de propriedade das ondas e a ressonância, né, mestre? Enem adora interferência, adora ressonância, adora efeito Doppler, são coisas que a gente tem que ficar ligado para a prova que vai aparecer. Vamos então à leitura da questão de número 39. Em viagens de avião, é solicitado aos passageiros o desligamento de todos os aparelhos cujo funcionamento envolva a emissão ou a recepção de ondas eletromagnéticas. O procedimento é utilizado para eliminar fontes de radiação que possam interferir nas comunicações via rádio dos pilotos com a torre de controle. A propriedade das ondas que justifica o procedimento adotado é o fato de novo, propriedade das ondas, né? Mas vamos conversar. Ele quer eliminar fontes que possam interferir. Mestre e mestre, interferência-ência é a superposição de ondas de mesma frequência-ência. Então, a propriedade das ondas que justifica, aí sim a propriedade das ondas, né, é as suas frequências serem próximas, né, terem frequências próximas. Já pensou em interferir na comunicação entre o avião e a torre de controle? Tu pode atrapalhar, isso pode dar um acidente aéreo. Não que justifique, né, acho que hoje em dia até é liberado isso aí, é mais na decolagem e no pouso que, para garantia mesmo, eles impedem os celulares de estar ligados ou pedem para vocês desligarem. Se vocês não desligarem, não vai acontecer nada, tá, mestre? Mas juro por Deus que não vai acontecer nada. Mas é por isso que se justifica, porque eles têm medo que aconteça a interferência. Vamos então à leitura da última questão dessa grande lista, que é a questão de número 40. Visando reduzir a poluição sonora em uma cidade, a Câmara de Vereadores aprovou uma lei que impõe o limite máximo de 40 decibéis para o nível sonoro permitido após as 22 horas. E aí, se eles derem um decibelímetro para quem vai medir, né, essa lei vai funcionar. Ao aprovar a referida lei, os vereadores estão limitando qual a característica da onda que tem a ver com nível sonoro, nível de intensidade. Bom, nível de intensidade sonora tem a ver com a amplitude. Lembra do alfinete? A altura não, que tem a ver com a frequência. A amplitude, perfeito. Quanto maior a amplitude da onda sonora, mais energia ela transporta, mais barulho vai fazer no ouvido de quem está ouvindo. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Espero que tenha tirado as suas dúvidas nessa lista. Fica atento aí, vai revisando. Ficou com alguma dúvida, algum conceito que eu conversei aqui? Tá tudo nas aulas de conteúdo, é só procurar ali. As aulas de ondulatória e acústica, vale a pena dar uma olhada. O Enem cobra muito, percebeu que o número de questões é absurdo. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Muito obrigado pela atenção. A gente se vê na próxima semana com a aula
de óptica.